Bom, eu estou de volta aqui na Rede Forte com a Bianca e de quebra com todos vocês para conhecerem todos os bastidores aqui da Rede Forte. Estou com o Saulo. Tudo bem, Tonela? Saulo, obrigado por abrir as portas para a gente e receber a gente de novo aqui. A gente que agradece. O Saulo, a Rede Forte está no projeto do Gurgel. No momento que a gente desmontou o Gurgel, a carroceria foi lá para Pódio, onde vocês acompanharam no último episódio a fibra sendo trabalhada pelo Douglas. Nesse meio tempo o motor veio aqui para a Rede Forte e foi o suficiente para uma desmontagem completa e uma avaliação criteriosa de todos os componentes. Não porque é do Gurgel, porque é o serviço padrão da Rede Forte. E agora o Saulo vai explicar para a gente o que ele avaliou em cada um dos componentes e o que vai precisar, qual vai ser a abordagem, o que vai precisar ser feito. Pode ser, Saulo? Com certeza. Vamos começar por onde? Pela carcaça? Vamos dar uma... A carcaça ela tá aberta, né? O ideal seria, o pessoal já fez uma medição interna, né? Antes de você chegar. Tá bom. Mostrando ela internamente, a gente pode ver o desgaste excessivo, né? É uma carcaça que ela já está medindo 1 milímetro. 1 milímetro aqui a gente... É 1 milímetro. É uma carcaça que já foi retificada no passado. Tá. Então a gente vai ter que usinar o centro da carcaça. Tá. Possivelmente para 1,5 milímetro ou até 2 milímetros. Para uma referência, qual é o limite de usinagem aqui? Olha, a gente está até uns 2 milímetros, 2,5 milímetros, assim... Existe bronzina? Existe bronzina. Existe, acho que até bronzinas com uma sobremedida maior. Tá. A gente tem que trabalhar dentro de um limite também para não ficar com... para não ter que usinar muito a carcaça. Legal. Então, nesse caso, ela já é uma carcaça 1 milímetro, a gente vai usinar para 1,5 milímetro ou no máximo 2 milímetros. Tá bom. Então, também foi feita uma avaliação dos tuchos, depois a gente vai medir, fazer a medição dos tuchos, para mostrar como é que mede o alojamento. Porque tucho é uma coisa interessante. O alojamento dele, o tucho, ele tem que trabalhar com a tolerância dentro do limite. E se ele tiver uma folguinha lá, o ideal é usinar os tuchos para 0,15. Por que 0,15? Porque os fabricantes de tucho, Sulence, Aplique, Resolite, eles fabricam tucho sobre medida 0,15 milímetros maior. Então, se tiver uma ovalização, desgaste no alojamento do tucho, a gente usina para justamente você colocar um tucho maior. E vai no 0,15. 0,15. Tem também o 0,30 da Sulence até 0,50. Passando 0,50 você perde a carcaça. Mas também para chegar nesse última medida de tucho tem que ter muito raro. Usado muito, né? Usar muito. Bom, a boa notícia nessa carcaça é que como o Gurgel ele é 84, esse motor já é o que é chamado de motor torque, um motor de 84 em diante, que tem algumas características diferentes. Primeira e a mais importante no nosso caso, prisioneiro de 8 milímetros, tá? Apesar de isso daqui já ter sido implementado em alguns motores antes de 84, antes de surgir o motor torque, mas não existe de fábrica um motor torque que tenha um prisioneiro de 10 milímetros, ou você já viu? Não me lembro de ter visto. Tá. Então aqui, além disso, cabeçote de 6 aletas, e o kit de pistão, que é conhecido como kit moderno. Tá? Então aqui a gente tem uma carcaça que, se bem usinada e se bem feita, ela pode ser a base para o nosso novo projeto. Então, Saulo, a minha dúvida, além das usinagens, o que vai precisar ser feita nessa carcaça? Tem alguma trinca, alguma coisa, alguma solda que vai precisar ser feita? Nessa marcação de vermelho que vocês podem ver aqui, né? Tá. Tem uma trinca que é comum, é muito comum nesse tipo de motor a gente constatar a trinca nessa parte da carcaça. Um estresse pela própria situação do conjunto central aqui do virabrequim. Essa parte a gente encaixa o câmbio aqui. Ele está distante aqui, isso daqui acaba formando quase que uma alavanca para o... Aí abre força demais e acaba trincando. Tá. Então, isso não é motivo para inutilizar a carcaça. Sim. A gente usina e faz uma solda, um reforço, vamos dizer assim a palavra certa, um reforço. Um reforço. E tem ido muito bem, não temos tido retorno por causa da solda. Tá? Maravilha. Agora, outra coisa importante na carcaça que é fundamental a gente fazer é medir a altura da carcaça. A altura da carcaça, ela mede 100 milímetros. Tá? 100 milímetros. Então, 100 milímetros significa daqui... do apoio da camisa. Do apoio da camisa até aqui. Até o apoio ali do mancal, exatamente. É 100 milímetros exato. 100 milímetros original de fábrica. 100.00. 100.00. Tá. A gente aceita, como protocolo, a gente utiliza a carcaça no máximo até 99,20. 99 milímetros seria o limite da carcaça. Tá. Porque aí você tem meio a menos, você tem 1 milímetro a menos de cada lado, porque você está medindo a metade, né? Exatamente. Se você pegar, por exemplo, uma carcaça que esteja 99 milímetros aqui e você tiver que fazer um enchimento facial, o centro da carcaça, a tendência é diminuir mais ainda. Aí vai cair para 98,80, por exemplo. O que vai acontecer? Você vai ter que usar um calço na camisa para compensar.
Então, existe casos ainda que a biela bate por dentro. Aí você tem que com um chicotinho tirar por dentro. Mas chega a esse extremo. E se a carcaça estiver muito baixa, sim. O que acontece com o uso do motor, toda essa parte aqui, que é a parte de apoio do virabrequim, com o funcionamento do motor, ela vai ovalizando. Então ela vai tendo um desgaste aqui onde eu estou com o dedo e aqui desse outro lado. Então ela vai ficando oval. Aqui provavelmente não. Tá? Então ela vai ficando ovalizada dessa forma. O que acontece? O pessoal da Retforte, eles vão medir a altura daqui, tá certo, Saulo? Exato. Eles vão medir a 90 graus, no mínimo, ou senão deve ter mais medidas ainda, né? A gente fecha, mede com súbito toda a circunferência. Toda a circunferência, não é só 90 graus. Exatamente. Então o que acontece? E vê o desgaste. Né? Se aqui, por exemplo, teve 1/10 de milímetro de ovalização, vai precisar tirar 1/10 aqui, na face da carcaça, para juntar praticamente essas duas partes, é isso? O que acontece? Se a carcaça, por exemplo, tiver com desgaste de 1/10 de milímetro, porém o comando e os tuchos, o alojamento do tucho tiver com condições, estiverem na medida, a gente às vezes não precisa nem facear a carcaça. Só usa uma brusina externa maior. A gente usina o centro, por exemplo, meio milímetro. Se a carcaça já está 1 milímetro maior, a gente usina para 1,5 milímetro e você coloca uma bronzina 1,5 milímetro justamente para compensar esse material que foi tirado. Tá. Agora, nesse caso da carcaça, nesse caso em específico, a gente recomenda o enchimento porque a polia já está 0,50. Essa polia já foi aberta no passado. Tá. Alguém adaptou uma polia maior, ou estava tendo algum tipo de vazamento, a pessoa deve ter levado em alguma oficina, a pessoa usinou o alojamento meio milímetro maior e colocou uma polia mais grossa. E aqui, no caso da nossa, você vai conseguir fazer um enchimento aqui e vai voltar a ser standard? Volta standard. A gente enche, usina e volta, a carcaça volta para a medida standard na polia. No centro a gente só vai saber a medida exata depois que a solda já estiver toda aplicada. E durante a usinagem, às vezes fica uma porosidade, a gente joga para 0,50, 1 milímetro, 1,5 milímetro. Isso a gente vai saber durante a usinagem. Então depende, na verdade, das medições que ele fizer, para saber se vai ter que tirar aqui, se vai ser necessário facear o centro ou não. Se vai facear o centro para colocar uma maior. Exatamente. Tá? Uma bronzina maior, ou se às vezes só um faceamento aqui já traz. E você usina, repassa e mantém a medida que estava, ou até você recua a medida. Dá para recuar a medida às vezes a carcaça chega aqui com a medida 2 milímetros e ela sai na medida 1 milímetro. Com o enchimento e a usinagem você consegue voltar para a medida. Também. O que faz voltar é a solda. Né? Então as carcaças ressuscitam aqui praticamente. Estando na altura certa, dentro daquele padrão 100 milímetros standard original, até 99, 30, 99, 20, dá para fazer. Agora que se a carcaça estiver com 99, já está no limite, se eu for facear ela aqui e soldar, ela tende a ficar mais baixa ainda. Sim. E aí eu não compenso o investimento, eu compenso mais você comprar uma outra carcaça. Então, pelo que eu estou entendendo e aprendendo hoje, na verdade, o que vai condenar a carcaça é se tirarem demais aqui no centro. Que ela baixar para 99. Exatamente. Porque se ela tiver, com 99,98, você... 99,80, você retifica, vai para 99,5, por exemplo. Tá. Aí esse carro roda mais 5 anos. Aí daqui a 5 anos a pessoa abre o motor de novo. Acontece que faltou lubrificação, fundiu o mancal, aí cai para 99,30. E aí são as retíficas que vão fazendo a vida útil do motor e diminuindo cada vez mais. Entendeu? Então, quer dizer, não tem como a gente afirmar, ou como mecânico, ou mesmo como usinagem, quantas retíficas existem para o motor. Na verdade, depende da retífica. Depende da retífica, depende do material que vai ser usinado. Isso. Porque se você fizer um serviço sem critério e tirar mais material do que o necessário, ele vai ter uma retífica só, provavelmente. Chegar nesse ponto é muito difícil, mas existe possibilidade. A mesma coisa, eu dou o exemplo de um cabeçote refrigerado a água, por exemplo. Vamos pegar, por exemplo, um cabeçote que tem uma medida 90 milímetros. Como exemplo, ele sofreu um superaquecimento. O que vai determinar a vida útil do autor do cabeçote foi a quantidade que ele empenou. Então, por exemplo, o cabeçote mede 90, o limite dele é 89,5, eu tenho meio milímetro de material para planar no cabeçote. Só que se o rapaz que está dirigindo viu o ponteiro lá da temperatura no talo e continuou, você percebeu que queimou junto no cabeçote e ele vai até o limite, ou seja, esse motor ele trabalhou superaquecido durante um longo período. E nesse período, o cabeçote ele sofreu um empenamento muito maior. Então chega casos aqui que o cabeçote ele plana apenas uma vez meio milímetro, em apenas uma plana a vida útil dele já se foi. Entendeu? Agora,
voltando novamente, a pessoa está dirigindo, esquentou, parou, o cabeçote empenou 0,10 milímetros, 10 centésimos de milímetro, uma plana, ele tem, se manter nesse ritmo, ele tem direito a mais 4 planas do cabeçote. Entendeu? Então isso é muito relativo. Bom, Saulo, então depois a gente consegue fazer uma demonstração aqui de como é que é feita a medição, né? A gente vai fechar a carcaça, torquear e passar o súbito para ver as folgas e o desgaste da carcaça. Não é a gente que vai fechar, é o Lorival. Encosta aqui, Lorival. Vocês já conheceram o Lorival do evento que a gente fez lá na oficina, do evento no Dia Nacional da Honda. Ele foi lá dar uma tremenda aula para o pessoal que estava disponível lá. O Lorival trabalha com a gente aqui há 25 anos quase. Começou aqui como... não entendia nada de motor, né, Lorival? E acompanhando o pessoal da montagem de motor, esforçado, foi acompanhando e hoje é o montador linha leve oficial da Redfort. Todos os motores que são montados na Redfort, linha gasolina, passa pela mão do Lorival. O pessoal usina, deixa as folgas certas e ele é o responsável pela montagem. E também pelos ajustes, né? Pelos ajustes também, porque quando o motor vem para ele montar, já é ajustado mancal, folga radial de mancal e folga radial de biela, já vem pronto para ele. Já vem pronto para ele. Já vem pronto, porque aí ele só faz a parte da montagem e a conferência também ele tem a responsabilidade, ele também confere e faz a montagem dos motores, conferir se realmente não ocorreu um deslize, porque quando passa alguma coisa desapercebida lá dentro, ele vem aqui e resolve, evita que monte o motor com uma medida fora, por exemplo. Em outras palavras, é graças a esse cara aqui que quando a gente vai montar o motor lá no quintal do Tonela, tudo parece TV a cabo, tudo dá certo. Não é, porque ele já fez todos os ajustes, ele sofre aqui antes para garantir isso. É bem diferente, por exemplo, da pessoa pegar uma carcaça, mandar fazer separado do vira, depois achar que vai na autopeças, vai comprar o jogo de bronzino indicado, vai chegar e vai encaixar tudo. Não é bem assim, tem todo um cuidado, uma técnica ali para fazer um ajuste que a gente depende do Lorival. Legal. Obrigado, Lorival. Bom, depois a gente vai mostrar você então fazendo as medições aqui pra gente, pode ser? Pode. Obrigado. Bom, enquanto o Lorival está torqueando a carcaça ali pra gente poder ver as medidas, tem outras peças aqui que eram do motor do Gurgel. Próxima que eu vou olhar é o volante. Ainda são, né? Porque vão continuar sendo do Gurgel. É verdade. Só vão ser usinadas, né? Só vão ser usinadas. Esse volante tem recuperação. Esse volante tem recuperação, tem recuperação. Volante que, olhando ele, não está tão ruim assim, né? Ele tem as marcas, tem os sinais de pegada do disco, né? Aqui. Mas nada que uma retífica com material adequado não resolva o problema. Bom, depois que eu conheci o serviço da Redfort, a qualidade da Redfort, eu acho que o componente individualmente que eu mais aprendi, e porque normalmente é o que mais você condena, no caso dos motores que a gente manda, é justamente o volante. Porque o volante é muito mais do que a peça onde vai presa a embreagem. O que eu já sabia, que essa superfície ela vai ter que ter o mesmo serviço de usinagem que essa daqui de apoio. Para compensar e você ter a mesma pressão de apoio. Muitas coisas que eu não sabia, é o motivo principal pelo qual ele condena os volantes às vezes que a gente manda. Essa superfície é a mais crítica de todas na questão da vedação do motor. Tá? E muitas vezes a gente olha visualmente, ela parece linda, perfeita pra gente, quando chega aqui o Saulo vai dar é um polimento, Saulo, que você dá aqui? Se ele estiver na medida, a gente faz um polimento, caso contrário a gente inutiliza o volante devido ao desgaste. Não pode ter desgaste, ele pode ter uma oxidação que saia no polimento sem alterar a medida. Se alterar a medida, inutiliza porque vai ter vazamento. Então aqui, se essa superfície ela não estiver perfeita na medida, e sem risco, sem nada, não adianta trocar retentor, trocar marca de retentor, que ele sempre vai vazar. E é por isso que sempre que o Saulo condena o volante, no nosso caso, e no caso acho que de qualquer pessoa que manda um volante de Fusca para cá, é por conta dessa superfície. Essa superfície é a mais crítica nessa situação, porque não tem como diminuir a medida, fazer uma usinagem ou alguma coisa assim. Agora, provavelmente a coisa mais importante que eu aprendi na Redfort, a usinagem correta do volante do motor. Não basta essa superfície que está toda tipo vitrificada pelo calor e pelo atrito do disco de embreagem. Se a gente vai trocar uma embreagem e mantém ele nessa situação, provavelmente a embreagem não vai durar tanto tempo quanto se o volante tivesse sido usinado. E não é uma usinagem feita no torno, né, Saulo?
Exatamente, é uma retífica feita com um maquinário próprio para poder usinar o volante. Para deixar a rugosidade certa. E quando você retifica o volante no todo, ele fica muito áspero. Sim. E às vezes acontece de ficar ovalizado também, não fica nivelado. Dependendo da força que o cara apertar a ferramenta, às vezes na pressa, da produtividade. Isso. No caso, a gente vai poder ver a ferramenta mais tarde? A gente vai mostrar retificando o volante do Gurgel. Legal. Então vai vir uma pedra, né? Uma pedra própria. Vai vir uma pedra e ele vai deixar ela com um padrão, uma rugosidade perfeita, para que o disco de embreagem, no primeiro uso ali, nos primeiros momentos, ele assente perfeitamente e tenha maior durabilidade. Com certeza a durabilidade é muito maior. Legal. Saulo, e o que você pode dizer pra gente do virabrequim? O virabrequim, depois da desmontagem do motor, passou por um processo de limpeza, né? Tá. Constatação de trinca, o Magnaflux, para ver se ele está trincado ou não. Ele não tem trinca. Que bom. Então a gente consegue dar o passo adiante. Qual seria o passo adiante? Fazer a metrologia, fazer a medição. Os colos de mancal, quanto os colos de biela do virabrequim, do motor 1600, ele mede 55 milímetros redondo. Tá? Então esse virabrequim aqui, pela medida que nós conseguimos constatar, já é um virabrequim já retificado. Tá? Esse virabrequim aqui, ele é um virabrequim 0,25. Então em algum momento no passado esse motor já foi aberto e já foi retificado. Tá. Então você pode perceber que tanto os colos de mancal quanto os colos de biela estão 0,25, porém não estão na medida certa, porque a medida é 55 milímetros. Se você tirar 25, a medida 0,25 seria 54,75. Então ele está com 54,70. Ou seja, esse primeiro colo já tem um desgaste de 5 centésimos. Se a gente fizer um polimento nesse virabrequim e usar esse mesmo virabrequim no motor, ele já vai trabalhar com uma folga radial, uma folga de óleo que a gente fala, maior do que o recomendado pelo fabricante. Você já vai começar com o motor desgastado logo de cara. Então é super importante a gente fazer essa medição para mostrar que o primeiro mancal está com 5 centésimos de desgaste, o segundo mancal está com 6 centésimos de desgaste, porque ele está com 54,74. O da biela, né? 54,69, desculpa, da biela, 6 centésimos. Você pega esse colo, está muito mais desgastado ainda, está com 54,65, ou seja, ele já está com 1/10 de milímetro gasto. Então com certeza ele vai para 0,50. A gente pode, uma coisa interessante para as pessoas terem uma noção um pouco maior, ó, esse colo aqui é um 0,25 com pouco desgaste. Esse aqui é com muito desgaste, olha como o micrômetro ele já passa direto. Sim. Tá? Você pega esse colo aqui, ó, o micrômetro está preso. Tá? Mesmo assim ele está com desgaste. Se você passar para o colo ao lado, ele passa reto. Ou seja, o colo está com desgaste muito grande. Então esse virabrequim já foi passado o diagnóstico para nós, que tem que ser retificado para 0,50. Tanto os colos fixos como os colos móveis. Bacana. Tá bom? Só um detalhe para quem não está acostumado com o virabrequim do motor do Fusca. Original 55.00 aqui. 55.00. Aqui também. Também. Todos os mancais aqui. Né? Isso. São 55.00. Não significa que essa medida tenha que ser igual a essa. Em algum momento, se ele perceber um desgaste somente nos mancais de biela, ele pode passar a biela para 0,50 e o virabrequim mantém 0,25 se fosse o caso. Perfeitamente. E outra observação, ainda que aqui seja 55, todos os mancais, tanto de mancal quanto de biela, não é um padrão. Tem motor que aqui o mancal vai ser mais grosso, aqui ele vai ser um pouquinho menor. Normalmente os motores eles têm uma diferença. O mancal fixo é mais grosso. E o biela é mais fino. Mais fininho. O motor a ar é padronizado, 55 mancal e biela. Bacana. Tá? Bom, então esse daqui ele vai ter que passar por uma retina. Não tem o que fazer, tem que retificar ele para 0,50 milímetros ou 20 polegadas, 0,20 polegadas. Bom, por último aqui a gente tá com as camisas do Gurgel, eu não sei nem se elas eram standard ou não, vou olhar aqui no pistão, a gente vai passar um não estou enxergando também. nada, tá? Mas o fato é que é 85 e 45, é um kit standard que foi usado aqui, mas a gente vai mostrar a medição somente mais por curiosidade, porque isso aqui vai ser descartado. Tá, eu vou regular o relógio para medir a camisa, tá? A gente já fez uma pré-medição antes, o pistão é 85,45. Isso. E a camisa 85,5. Ou seja, o pistão original de fábrica, ele trabalha com 5 centésimos de folga entre saia do pistão. É importante que a medição do pistão seja mais ou menos usando essa linha, mais ou menos não, usando essa linha como referência.
Você pega essa linha aqui, o topo em cima do pino, e você mantém essa linha imaginária e você passa o micrômetro nessa região. Porque o pistão ele é cônico, então você tem que ter um ponto de medição, porque se você se basear no ponto errado do pistão, você vai passar o súbito na camisa, você vai ter uma medição incorreta, vamos dizer assim. Tá bom? Isso a gente aprendeu já naquela aula que o pessoal da KS deu pra gente. O pistão ele tem um formato praticamente de um barril. E por quê? Porque a massa dele não é uniformemente distribuída. A cabeça do pistão tem mais material, aqui onde é o alojamento do pino, ele também tem mais material, e aqui nessa parte da saia ele não tem material. Então o design do pistão ele é calculado e ele é dimensionado de forma que, num primeiro momento, ele está no formato de barril. Provavelmente, se pegar a ferramenta, a gente consegue mostrar o quanto diferente é uma medida da outra, por isso que existe essa necessidade. Por quê? Quando ele está na temperatura de trabalho, ele fica perfeitamente alinhado, porque a área de dissipação de um lugar que tem uma massa maior é diferente, por exemplo, dessas duas pequenas abas. Por conta disso, não existe, vamos dizer, num serviço sério de retífica, como você considerar a possibilidade de fazer qualquer modificação no pistão. Se você quer ir para o lado da performance, você faz aquilo que a gente fez. A gente comprou um kit de pistões voltados para performance. Então ele tem um design diferente, ele tem um revestimento diferente, ele tem as dimensões diferentes. Depois a gente pode medir esse daqui também. A gente mede e mostra pro pessoal essas diferenças, é importante. Bacana. Tá bom. Agora, enquanto que eu peço para o pessoal regular a ferramental, a gente tem aqui as bielas, né? Tá. Que também é importante a gente fazer a parte de metrologia das bielas, porque é um componente tão importante quanto qualquer outro componente interno do motor. Se ela tiver um desgaste, se ela tiver uma ovalização, vai impactar diretamente tanto no funcionamento e na durabilidade do motor. Então a retífica é puramente metrologia e medida em cima de gabarito técnico. Você não pode fugir disso. Tá? Então a gente tem um gabarito aqui da linha 1600. Isso, essa tabela que a Bianca está mostrando é o gabarito de todas as medidas que são relevantes aqui no momento das medições e das usinagens do motor. Isso aí. Então a Redforte ela vai usar todos esses valores, todos esses parâmetros, para levar todos os componentes aí para as medidas ideais. Exato. Então no caso das bielas, qual que é o serviço mais comum de ser feito? Vamos pegar uma biela dessa, por exemplo, onde o alojamento, onde trabalha as bronzinas, ela tem que medir 57 mm, ponto 80. Então são 57 mm, ponto 8. Até ponto 81, ponto 82 seria um diâmetro tolerável. Tá? Passando disso, a gente aconselha a gente rebaixar as capas em torno de 1/10 de milímetro. Consequentemente, o alojamento ele vai diminuir. E aí a gente, com um brunidor, com uma máquina apropriada para isso, a gente vai voltar para a medida original. Baixando aqui, ele abre aqui, faz um desbaste nessa capa, faz um desbaste na biela, e aí essa superfície ela vai se aproximar dessa. Em outras palavras, ela vai ficar teoricamente um pouco mais junto aqui, mais ovalizado. Exatamente. E aí depois vai vir a ferramenta e vai levar tudo para... Novamente a medida 57.80. A medida 57.80. No caso da bucha, o que é feito? É trocada? A bucha é trocada, então a gente mede o pino do pistão novo como referência, tá? E passa o súbito na bucha. Então se a gente pegar, a gente tem um súbito aqui regulado já, se nós pegarmos o súbito e fazermos a medição do pino, já mostra que ele está com um desgaste, tá? De 4 centésimos, ou seja, o tolerado seriam 2 centésimos de milímetro a folga entre o pino do pistão e a bucha da biela. Consequentemente, como a gente detectou aqui no súbito, que está dando em torno de 3 a 4 centésimos de folga, nesse caso eu aconselho a sacar essas buchas de biela, prensar uma bucha nova, só que a bucha nova ela vem semi-acabada, ela vem bruta. E aí nós temos que usinar para poder deixar com a folga de 2 centésimos de interferência entre o pino e a bucha de biela. Para a gente usar também o ferro da biela como exemplo, a gente também tem um relógio aqui zerado no micrômetro a 57.80. O que der a mais é o desgaste. Se a gente partir do princípio que o alojamento da biela é 57.80 e zerando no micrômetro essa medida,
a gente consegue detectar aqui um desgaste no ferro de 2 centésimos. Tá? Ou seja, 57,82. Como o motor já está aberto, é interessante a gente recuar essa folga e deixar tudo padronizado com 57,80. Agora a gente vai medir as camisas, somente para a gente poder ter um... Isso acho importante quando você abre o motor, você ter as medições de tudo, que você consegue ter um horizonte melhor do que aconteceu com o motor, dos desgastes que ele tem. Então, se a gente zerar no micrômetro aqui 85,5, que é a medida padrão, o que der a mais é o desgaste e a ovalização da camisa, né? Então você pega esse cilindro aqui, ele está aqui com 2 centésimos de desgaste, tá? Em cima um pouquinho mais. Normalmente ele desgasta mais no topo, né? Então ele tem provavelmente uma ovalização por causa da compressão ali no momento da explosão. Exatamente. Né? O anel deve dar aquela afastada. Normalmente ele tem um desgaste mais no topo da camisa, tá? Então se você partir aqui, essa camisa aqui ela tem um desgaste de 2 a 3 centésimos. Tá? Mas como esse motor, o projeto já está marcado para a gente colocar kit novo, sim, então a gente está medindo só como forma de protocolo para poder... Tá, e eu tenho uma dúvida também, Saulo. Eu sempre recomendo, e não é para tentar vender um serviço ou criar uma tendência, não tem como, o motor está queimando óleo, tem que fazer a retífica. Exatamente. Tem que fazer a retífica. Muitas vezes a pessoa fala, nossa, está queimando óleo, por onde será que o óleo passa? Pelos anéis. O cara vai lá, e eu falo, sem vergonha, do meu passado. Eu já fiz isso uma vez, porque eu estava sem grana e o meu Fusquinha estava queimando óleo e eu queria tentar melhorar ele. O que eu fiz? Comprei um jogo de anéis e troquei. Apesar de... Sem saber o desgaste? Sem saber de nada. Apesar de existir pessoas ali falando, você vai perder tempo. Não, porque eu estou muito perigoso, eu vou fazer isso. O resultado, troquei e passou 15 dias e começou a queimar mais óleo do que antes. Exato. Depois eu tive que abrir o motor de novo. No lugar do anel tá assim, só desgastado, ele estava quebrado. Tá? Por quê? Vou até fazer um parênteses depois, se você puder deixar. Claro. Porque o que acontece muitas vezes? As pessoas procuram preço. Olhando o público em geral, eles procuram, quando eles vão nas oficinas mecânicas, eles se baseiam muito em valores, em preço. Se a gente for fazer hoje um serviço de qualidade, com uma mão de obra de qualidade, com uma peça de primeira linha e uma usinagem bem feita, isso tem custo. Se você for comprar hoje um pistão de primeira linha metal leve e você for ver um importado, a diferença de preço às vezes chega a ser o dobro. Então, mas não existe mágica por um produto custar o dobro. Ele tem muita engenharia, muita tecnologia envolvida. Então, muitas vezes do anel que você troca sem brunir, sem medir, dá certo, mas por um curto período de tempo. Então, 15 dias no meu caso. Exatamente. Às vezes dá aquela sensação para o dono do carro que ele economizou e saiu muito bem na economia que ele teve. Mas se ele tivesse, por exemplo, usinado o cilindro, colocado um pistão novo e um anel novo, ele teria um motor com uma durabilidade muito maior. E sem ter que fazer o retrabalho ali. No meu caso, foi a minha mão de obra. Mas se a pessoa manda numa oficina para fazer isso, ele vai pagar para tirar o motor, para desmontar, para montar, fora as peças que vai gastar. A minha dúvida vamos supor que o motor tenha rodado pouco. Eu montei o motor zero, ele rodou pouco e por algum motivo depois eu falo, não, eu queria trocar os anéis, eu acho que não está legal. Existe como fazer um brunimento sem mudar a medida do pistão? Qual seria o limite para isso, Saulo? Nesse caso, né? O motor 1600, 85,5, se a camisa não tiver ovalização e tiver dentro de até 2 centésimos de desgaste, 82,52, porque quando você brune a camisa, você acaba tirando por menos que seja 1 centésimo. Tá. Então se ele está dando 85,51 e não tiver ovalização, o que a gente recomenda? Faz um pequeno brunimento, só para dar rugosidade à ranhura do brunimento, para você colocar um anel e o anel tem um assentamento adequado. Então a gente tolera até 2 centésimos de folga. Tá, isso só por curiosidade, acho que não seria prático de forma nenhuma, vantajoso nem economicamente. Fazer esse serviço seria mais prático mesmo trocar o conjunto completo, que é o que a gente vai fazer, mesmo que a gente vai usar um de 94. Perfeito. Saulo, a gente está aqui nesse espaço que é onde o Lorival monta os motores, é isso, né, Lorival? E eu estou conversando com você, mas eu estou olhando aqui para os lados. Posso dar um 360 graus aqui para dentro? Bom, me explica o que é isso daqui então. Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa carcaça aqui e esse virabrequim com essas bielas. Esse daqui é um projeto aí que o Saulo tá participando. Eles estão, vai ser um motor de performance, um motor
com um virabrequim de curso, né, Saulo? Esse motor o cliente trouxe para a gente poder um virabrequim cursado, que ele pega por dentro da carcaça. Tá. E aí vocês fizeram um serviço aqui. Exatamente. Vamos tentar mostrar. A gente fez uma pré-montagem no motor, a gente fez as demarcações aonde pega e a gente desbastou porque a pedido do cliente, né? Tá. Então aqui vai rodar o virabrequim de curso. O virabrequim cursado, camisa, se não me engano, é 94. E ele vai fazer a montagem, toda a parte de ajuste por conta. A gente Bacana. tá fazendo só a usinagem. Legal. Bom, é uma carcaça novinha, onde vai ser usado aqui, acho que um kit maior do que o original, com certeza, talvez o 94. E fico feliz de saber que você tem um know-how para fazer essa modificação aí para o cursado, que justamente eu nunca montei um virabrequim de curso porque eu tinha medo. Eu falei, pode trazer. Aonde que vai pegar? Não, mas a Redfort consegue preparar a carcaça. A usinagem a gente não vê problema em fazer. Bacana, Saulo. Bom, o que me chamou a atenção de verdade quando eu estive aqui na salinha de montagem do Lorival foi essa carcaça, tá? Para quem nunca viu uma de perto, é uma carcaça de um Porsche 911 que eu fiquei alucinado quando eu vi. Não tem só essa daqui, tem uma outra ali em cima também. E eu falei, pô, Saulo, eu dei sorte de ter vindo aqui bem no dia que tava duas carcaças. Ele falou que é a rotina, sempre tem alguma coisa relacionada a Porsche, porque muitas oficinas, não só aqui de São Paulo, que trabalham com esse tipo de carro, mandam serviços regularmente para a Redfort. Então ele, com certeza, tem bons clientes, né, Saulo? A gente, acho que durante 30 anos que a Redfort está aqui, a gente tem o ferramental, os profissionais capacitados, que isso acho que traz confiança para as pessoas. Que é um tipo de motor que tem que ter um gabarito, tem que ter maquinário profissional que consiga executar o serviço, né? Então, a gente agradece a confiança das pessoas que trazem motores para nós há muito tempo e a gente tenta retribuir oferecendo o melhor serviço possível. A boa notícia é que a mesma qualidade que eles vão aplicar nessa carcaça, eles vão aplicar na do Gurgel, eles aplicaram naquela e eles vão aplicar em qualquer motor de qualquer cliente que venha para cá. Independente de você vir pessoalmente ou mandar pelo Zé que vai buscar e assim por diante. Bom, para matar a curiosidade, que eu tenho certeza que muita gente tem dessa carcaça, é do 911, não sei que ano que é, mas deve ser dos anos 70. Para um Zé Frizinho de Porsche, é uma das mais desejadas, a que termina com esse código 7R. E aqui, só para a gente ter uma ideia, eu vou virar aqui a parte do volante. Posso mostrar, né, Saulo? Pode. Tá. Aqui a parte do volante, onde a gente tem uma, vamos dizer, uma configuração muito parecida com a do Fusca. Aqui desse lado, a gente tem um suporte do radiador de óleo, que fica integrado aqui nessa lateral do motor. Obviamente, no lugar de 2 alojamentos para cilindro, são 3 de cada lado. Aquilo que aqui parece 2 capas de tucho gigantes, na verdade são apenas retorno de óleo, porque o motor não tem o comando no bloco, e sim no cabeçote. E o comando de válvulas no cabeçote, ele é acionado por correntes. A corrente do lado direito do motor, ela passa por aqui. A gente não está com vamos dizer, com as outras peças que formam aqui a capa do... Não está aí não, né, Lorival? A capa da corrente, não é correia dentada, né? Nessa configuração é corrente. E a mesma coisa aqui do outro lado, tá? A gente tem uma saída para a corrente que vem aqui do outro lado. Virabrequim não veio, né? Virabrequim, acho que veio. Deixa eu pegar lá, deixa eu ver se veio. Tá. Aqui a gente tem a parte de baixo da carcaça. Aqui parece uma tampa de cárter um pouco maior do que a de um Fusquinha. Aqui a gente tem alguns bujões, provavelmente algum desses é regulador de óleo. Aqui é um retorno de óleo. E se o Lorival me permite, eu vou abrir a carcaça e mostrar por dentro. Lorival, se você puder me ajudar a segurar uma aqui. Isso, inclinada dessa forma. Aqui, diferente do Fusca, que ele vai ter 3 mancais principais, aqui a gente tem esse mancal principal. E depois de cada cilindro, a gente vai ter um mancal do virabrequim de apoio para cada, vamos dizer, biela. Então esse virabrequim ele tem 7 mancais. A gente observa a área aqui de apoio, tanto de um lado da carcaça quanto do outro, muito maior e muito mais reforçado
do que de um Fusca, como não poderia ser diferente. Aqui a gente tem uma pecinha, como se fosse uma bronzina de comando, mas não é um comando. Aqui vai ficar uma engrenagem, tá? Um eixo, na verdade, que ele vem mais ou menos até aqui, com duas, vamos dizer, duas engrenagens aqui por onde vai passar uma corrente, uma para cada lado do cabeçote. E aqui nessa região, na ponta desse eixo, que não está aqui, fica a bomba de óleo, que é muito maior, claro, do que a de um Fusca. Então a bomba de óleo nesse motor ela não vai ficar exposta. Esse eixo ele é acionado por uma engrenagem muito parecida com a do comando do Fusca, que aqui a gente vai ter uma outra engrenagem e vai acionar da mesma maneira. Saulo, desculpa tomar teu tempo, mas eu não podia deixar de apresentar isso aqui, porque muita gente tem muita curiosidade. Obrigado. E parabéns ao feliz dono dessa carcaça 7R. Bom, o Saulo, vendo que eu estava alucinado por causa da carcaça, ele trouxe aqui o virabrequim, tá? Eu não sei dizer o ano do virabrequim ou a cilindrada desse motor, mas realmente isso daqui é uma obra de arte, é uma peça maravilhosa. Aqui está a engrenagem que eu comentei, que aciona a árvore intermediária, que vai acionar a corrente para os cabeçotes e a bomba de óleo. E desse lado aqui, a Bianca depois ela vai mostrar, na ponta do virabrequim a gente tem 6 parafusos para prender o volante do motor, tá? Numa configuração bem diferente do que aquela que a gente tem no Fusca. Aqui nesse buraquinho fica o rolamento do eixo piloto. Eu quero finalizar de mostrar isso aqui, porque a gente tem muita coisa para mostrar ali ainda. A Bianca dá um close aqui no tamanho do furo de lubrificação do mancal da biela, tá? Então esses furinhos aqui são os responsáveis por levar óleo desde o virabrequim até a biela. Eu estou mostrando isso porque é uma outra realidade, é um outro universo. E se a gente voltar com os pés no chão e pensar que a gente vê muitas vezes as pessoas discutindo em relação ao virabrequim de dupla furação ou de furação simples do Fusca, que tem furos muito maiores do que esse daqui. Então provavelmente tanto quem desenhou o virabrequim do Fusca quanto quem desenhou esse virabrequim sabia muito mais do que jamais a gente vai conseguir saber de mecânica. Saulo, obrigado, pode guardar lá. Eu vou embrulhar. Embrulha, para presente. E manda entregar lá na oficina. Conforme o Lorival torqueou a carcaça, o Valmir está fazendo a medição já com a carcaça fechada, né? Tá. Como a carcaça está 1 milímetro, então 66 milímetros, ela está com 1 décimo. Fechada, com 12 desgaste. décimos aí de desgaste. Tá. Então não tem como montar um motor com um centro da carcaça com um desgaste acima de 1 décimo. Então por isso que a gente vai usinar a carcaça, fazer a solda, a usinagem, para poder usar uma bronzeira sob medida. Legal, Saulo. Primeira coisa que a gente está fazendo na biela, ele centralizou uma biela na máquina, tá certo? Para poder verificar se ela está empenada ou não. E também para ela usar como referência para as outras 3 bielas que vão ser retificadas consequentemente. Então se ele usar uma biela, centralizar e usar essa biela como referência, as outras 3 vão ser cortadas na mesma altura. Então você, de um jogo de 4 bielas, você sempre vai pegar uma que vai ser a referência para você. Tá. Obviamente que a gente mede no paquímetro antes para a gente poder usar, não, por exemplo, uma biela que esteja muito baixa. Tá. A gente pega uma biela que esteja numa altura mais padronizada e depois, como a bucha ela vem bruto, a gente consegue usinar ela deslocando tanto para cima quanto para baixo. Igual você mostrou aquela vez fazendo na bucha do diesel, né? Exatamente, é um procedimento mesmo. Tá legal. É isso aí. Então isso aí é um ajuste fino, quando você vai fazer a usinagem na bucha um pouquinho mais para cima ou para baixo, é um ajuste fino. É um ajuste fino para poder equalizar a altura da biela. Tá, do conjunto. E consequentemente você deixa ela na medida para o pino do pistão entrar com a interferência correta. Bacana. Aqui a gente tem uma bucha de biela metal leve, que é a bucha de biela que tem uma maior qualidade no mercado hoje, e ela vem mais grossa. Se você pegar um pino de pistão, esse pino de pistão aqui não vai entrar. Sim. Porque o material tem, acredito, em torno de 1 milímetro. Meio milímetro de material. Esse meio milímetro a mais que nós temos na bucha, que nos possibilita de a gente usinar tanto uns 2 décimos para cima ou 2 décimos para baixo, sem
interferir na segurança da espessura da bucha. Para equalizar a altura de todas. Exatamente, mas também se a diferença for muito grande entre uma biela e outra, eu não posso deslocar demais, porque senão um lado da bucha ela vai ficar muito mais fino. Sim. E ela vai trincar, vai soltar o pino, vai girar, então vai dar um problema grande no motor. Tá. Então acredito que 1/10, 2/10 a gente consegue equalizar. Então uma vez que a gente pega um motor 1600 ou qualquer outro motor que a biela esteja muito mais curta, eu prefiro inutilizar a biela e pegar uma outra biela que tem uma diferença de altura pequena entre uma e outra. Tá. Agora o Daniel ele vai usinar a bucha, que ele já fez o processo de marcação da altura na primeira filmagem. Ela aqui, ela já foi usinada, foi jogada 2/10. Vai ter que jogar 2/10. Se eu for retificar, 2/10 vai ser jogado. Tá. Aqui. Pra entrar o pino. E pra ficar naquela mesma altura. Entendi. Porque eu lembro que eu tinha centrado ela, aí coloquei a bucha, então ela tá com 2/10. Já foi trabalhada 2/10. E como que... E é nessa máquina que vai fazer Isso, vai aí, fazer a bucha? aí ela agora vai tirar essa diferença agora. Tá bom. Entendeu? Vai ficar naquela mesma altura. Porque se eu for mexer aqui, ó, pra centrar a altura, porque tá vendo aqui? Entendi. Aqui eu meço a altura dela, ó. Aqui, ó. Lá embaixo 10 e aqui 10. Como o relógio é pequeno, é 2/10. Aqui eu zerei do outro lado, tá zerado. Aí agora eu posso cortar, vai tirar essa diferença aqui. Aqui, essa lateral é para centralizar ela Centralizar. E eu mexo também na altura. Se for para mim pegar o centro dela, aí eu vou ter que zerar aqui também. Tá, se você precisar baixar, então, todo esse conjunto é aqui em cima. Exatamente. Tá bom. Entendeu? Entendi. Por exemplo, eu vou centrar, como nós estamos fazendo uma para a primeira, né? Você ver, então eu vou centrar, para você ver como é que tá centrando. Vou deixar zerado igual que tá na lateral. Zerado, tá vendo? Tá. Zerado. 1/100, né? Então vou tirar e já usinar. Daniel, perfeito. Duas coisas, viu, Saulo? Primeiro, não sabia que existia bucha metal leve e eu não sabia que tinha que fazer todo esse retrabalho no momento de instalação da bucha. Eu sei que depois vai ter que fazer o furinho aqui de lubrificação, mas você já colocou o pininho para ver se entrou certinho? Importante é passar o súbito, né? Na verdade, a gente vai passar o súbito para ter a certeza que está na folga certa. Tá. Aquele reloginho lá tá. Eu vou pegar. Está com uma interferência de 2 centésimos, né? Ou seja, então ele está trabalhando com o pino com uma interferência de 2 centésimos, é o perfeito para o motor e ter uma durabilidade e uma performance adequada. Aqui a gente já fez aquela, como a gente mediu a biela de ferro dela para o desgaste, a gente rebaixou a biela 1/10 de milímetro para que a gente está bonito para ela voltar naquela medida original que eu comentei com você, que é 57,80. E Ficar uma aqui, ó, circunferência perfeita. aí eu viro um lado aqui. Bruno um pouco do lado, Bruno um pouco do outro, mede, tem que esperar esfriar. Você tem certeza que depois que esfria não vai fechar isso. Bom, agora a gente veio aqui na área dos cabeçotes, estou aqui com o Kipapá, que tem quantos anos? De idade ou de rede forte? De rede forte. Forte 27. Ele nasceu aqui dentro praticamente, né? Aqui do lado da máquina. Aqui. Do lado da máquina. Pariu aqui, te dispensou a mãe dele e ficou com ele. Tá joia. Bom, em relação ao cabeçote do Gurgel, eram 6 aletas, como a gente vai usar um kit 94, aquele cabeçote não vai ser usado. Então, o Kipapá preparou um par de cabeçotes que está ali, já está quase pronto pra gente, mas ele vai mostrar alguns procedimentos aqui. E o primeiro que você vai mostrar é o corte dos 3 ângulos de válvula. 3 ângulos de válvula. Tá, deixa eu mostrar a ferramentinha para Bianca, ela vai aproximar bem. Essa
é a ferramenta que já corta os 3 ângulos de válvula, tá? Então provavelmente você deve ter um estoque grande dessas ferramentas com um monte de combinação possível, né? E então ele deve ter uma secreta aí que ele usou no cabeçote do novo do Gurgel e agora ele vai usar no cabeçote do Felizardo aqui, que mandou o cabeçote aos cuidados da Rede Forte. Ele usa, deixa eu passar pra cá. Ele usa a guia de válvula como guia da ferramenta, exatamente, né? Tá. Esse é a seco, né? assim. Aí já tem os 3 ângulos já. Mas é tão rápido assim? É. Bom, o que ele estava me explicando antes da gente começar a gravação é o seguinte, que o que ele rebaixar em uma das sedes, ele tem que usar como padrão para todas as outras do cabeçote. Exatamente. No caso desse daqui, para as outras 3. Para outras 3. Por quê? Para todas as hastes ficarem exatamente da mesma altura do outro lado e a gente garantir a geometria perfeita ali do acionamento das válvulas. Bacana. E guias, você troca? Troca. Tá, mas aqui não é o caso, você não vai trocar? Não, aqui não vou trocar. Tá, legal. Bom, esse daqui é o par de cabeçotes que a Rede Forte providenciou pra gente. O Kipapá, que tá aqui do meu lado, deu um tremendo de um talento, fez os ângulos da sede aqui e a mesma coisa nas válvulas. Então ele está praticamente pronto para a nossa montagem. Aqui também já foi aberto para o nosso kit de 94 mm. Então de cabeçote, da mesma forma que para todas as outras peças, aqui a gente vai estar muito bem servido para o nosso projeto. Antes de fazer qualquer retrabalho na sede de válvulas, se for necessário a troca da guia, esse é o primeiro procedimento, né, Kipapá? E ele vai mostrar agora como que é feito. É frio. Bom, como o Saulo explicou no começo do vídeo, a carcaça do Gurgel vai passar por uma solda. Isso é um procedimento mais demorado e que não vai poder ser feito agora. De qualquer forma, como tem uma fila de carcaças aqui, essa daqui é que vai ser aberta agora, né? Vai ser alinhada agora. Essa carcaça aqui é uma carcaça 0,50, que ela já tem um desgaste excessivo, e a gente vai retificar ela para 1 mm sempre. O tucho está bom e o alojamento do comando também está bom. Então essa carcaça não precisa fazer um enchimento, somente a usinagem do centro. Tá, então vai abrir ela para 66 mm, que a medida standard é 65, ela estava 0,50 e agora a gente vai abrir para 66 zerado, que é a medida da carcaça 1 mm. Tá, e isso daqui já é a máquina, ela já está instalada na máquina que vai abrir. E já está centralizada também com a ferramenta a postos, é só ligar e ela vai fazer o serviço de usinagem. Tá bom. Tá? Saulo, foi bem rápido, eu não sei se a Bianca conseguiu mostrar as imagens usinando, mas agora ela consegue mostrar a ferramenta aberta ali. Uma carcaça toda fechada possibilita a gente ter uma visão. É que a gente está tentando ganhar o tempo aqui. Deixa eu virar a ferramenta. É isso daqui, ó. Essas 3 pontinhas aqui que elas vão girando nesse dispositivo e elas vão cortando. A regulagem da altura da ferramenta é feita nesses parafusos Allen, né? E como que você sabe a altura certinha? Qual que é a altura? Aqui a gente tem um dispositivo aqui, ó. Tá. É onde a gente sabe a altura certinha da ferramenta, a posição, a medida e a altura. Entendi. Então colocando isso ali na carcaça você consegue ter a ideia do... Aqui, tira aquele dispositivo, coloca ali e você tirar a medida daqui e passa para a carcaça. Entendi. Bom, essa parte foi simples, né? Como foi só feita essa parte central e não precisou tirar aqui, porque foi feito só o alinhamento do mancal. Então aqui eu imagino que tanto a questão do comando, bomba de óleo e retentor do volante aqui não vai precisar mexer. Não mexe porque não precisou mexer. Se precisar mexer em bomba de óleo, folia, comando, aí a gente aconselha planar, passear e fazer um enchimento da carcaça. Tá. Aí você já tem que mandrilhar comando, mandrilhar
polia, eu enchia a polia para standard quando a polia está sob medida e você volta para a medida original. Então nesse caso, como a estrutura da carcaça em si estava boa, só estava com desgaste na parte central, a gente usinou ela para 1 milímetro e a carcaça está pronta para fazer a montagem. Legal, falou, obrigado. Bom, eu estou aqui com o Leandro e o volante do motor, né? E ele vai fazer a usinagem agora com esse dispositivo na pedra. Então ele estava me explicando que primeiro ele tira a medida dessa superfície onde é parafusado o platô, né? E da parte de baixo. Aí ele vai usinar primeiro embaixo, né? Primeiro a parte de baixo até a superfície ficar plana e perfeita. Aí ele vai medir a diferença e ele vai tirar nessa parte aqui também. É isso, né? Vamos lá então, pode começar. Bom, a primeira etapa já foi, quando ele passou a pedra aqui na parte de baixo, mediu com o paquímetro, deu 4 décimos. Então, como a distância dessa superfície para essa, no padrão original é 21,5, agora ele vai tirar material nessa superfície e vai medindo até a gente ter 21,5. Existe alguma tolerância dessa? Existe, até o décimo, mais ou menos, não vai ter... A tolerância é mínima, então, não é um décimo. Bom, esse daqui não é o mesmo volante que a gente vê usinando, porque ele ainda vai ter que passar por um processo ali de medição e limpeza, mas ele vai ficar exatamente igual esse daqui. Então, a gente viu hoje um procedimento que eu não conhecia, não sabia as vantagens de fazer na pedra, mas uma das principais vantagens, além da precisão, é essa textura aqui, uniforme por igual, que vai garantir a maior vida útil possível do disco da embreagem. Esse daqui é o do Gurgel mesmo, né? Esse é um virabrequim do Gurgel, que a gente fez a medição e a gente constatou que ele é um virabrequim já retificado 0,25, só que não dá para reaproveitar, não dá para usar do jeito que está. Então a gente vai ter que retificar ele para 0,50. O que é o 0,50? Se a gente se basear que a medida original é 55 milímetros, a gente vai ter que deixar ele com 54,50. Tá meio milímetro abaixo da medida original. E a bronzina 0,50 vai vir com material meio milímetro maior, que vai compensar esse material que a gente está tirando na peça. Tá? Então nesse caso a gente vai retificar tanto os colos fixos quanto os colos móveis, né? E vai deixar todos padronizados. Bom, acredito que acabou a usinagem desse mancal. Vamos ver, Não, esse mancal ficou aqui com a medida 54,495. Ficou com uma diferença de meio centésimo, ou seja, ele está 0,50. A gente retificou esse primeiro colo, né? Agora vai ter que retificar os demais. Sim. Então, para a gente poder encurtar também a filmagem, a gente terminou o primeiro colo e a gente está fazendo a conferência da medição, tá? Legal. Então ele variou aí em torno de meio centésimo, 54,495 a 54,50, dentro da tolerância estabelecida pelo fabricante. Perfeito. Bom, enquanto
enquanto estava sendo usinado aqui, eu tive uma aula que eu faço questão de tentar replicar ela e compartilhar com vocês. A parte mais próxima aqui da parte onde foi usinada com esse encosto chama-se raio de concordância. Exatamente. Tá? E o que seria o raio de concordância? Ele não é um ângulo de 90 graus, ele não pode ser um ângulo de 90 graus, ele precisa ter uma pequena curvinha e a função disso é fortalecer o virabrequim. Qualquer canto vivo, e isso o Franzoni já explicou pra gente há algum tempo atrás, tá? Qualquer canto vivo é uma potencial fonte de uma trinca, uma fissura que pode arruinar um bloco ou mesmo arruinar um virabrequim. Então, se ele não tiver esse ângulo de concordância, ele vai ficar muito mais sujeito a quebrar. Saulo, mostra essa ferramentinha. Essa pequena ferramenta do Saulo é justamente para medir o ângulo de concordância. Eu estou só com uma mão aqui, está um pouco difícil. Mas, por exemplo, o do Fusquinha, segundo a tabela, é de 2 a 2,5. E se a gente encostar ele aqui, ele tem que ficar perfeito. A gente não pode enxergar a luz do outro lado. Tá? Se estiver enxergando, ele está fora do padrão. Se, por exemplo, a gente tiver aqui um ângulo de concordância de 4, por exemplo, provavelmente ele vai ficar prendendo ou no cantinho da biela ou na brosina. E também, se acontecer de não prender, existe um risco muito grande desse virabrequim sofrer uma força maior, então pode morrer até uma quebra, né? Agora, o que a gente estava... A conversa começou porque essa pedra, que é a que faz a usinagem aqui, ela tem esse ângulo de curvatura. Como ela é um pouco mais estreita do que o mancal, no momento que o rapaz está usinando, ele dá uma deslizada para cá. Ela faz esse movimento. Então, se não tiver esse mesmo ângulo aqui de concordância de 2 milímetros ou 2,5, ele vai, na hora que chegar aqui no cantinho, ele vai arruinar esse ângulo. Ou ele vai deixar esse ângulo maior ou um ângulo menor. Então, do outro lado aqui do gabarito, a gente tem o contrário do ângulo de concordância, que é para medir na pedra. O Saulo falou que existe uma ferramenta que o operador da máquina ele consegue acertar esse ângulo de acordo com o virabrequim que ele estiver trabalhando. Exatamente. Isso é uma coisa que eu não sabia, é fantástico. E o mais fantástico ainda é saber que toda essa usinagem, que a princípio pode parecer uma coisa fácil, quando você chega numa retífica qualquer e coloca um virabrequim, faz uma base de troca, quando você vai numa retífica com os padrões de qualidade da Retfort, você sabe que eles vão seguir todos os passos, mesmo que isso demore o dobro ou o triplo de tempo para entregar o serviço prontinho para você. Perfeito. Por exemplo, esse daqui deve ser um diesel de um caminhão, alguma coisa assim, talvez de um trator, e a gente percebe aqui com o dedo um ângulo de concordância gigantesco. Tá? Eu estou aqui com a mesma ferramenta que a gente usou no Fusca e ela não faz nem posse daqui. E o senhor Darcy me explicou que pelo fato de ser um motor diesel mais sujeito a um esforço extremo, além do tamanho maior da peça, é claro, mas esse ângulo ele precisa ser naturalmente maior do que, por exemplo, aquele pequeno ângulo que a gente tem no motor de Fusca. Bom, agora a gente vai mostrar um procedimento que, pelo menos no nosso canal, a gente nunca conseguiu mostrar, que é o balanceamento do virabrequim. Então eu estou aqui com o senhor Darcy e ele vai explicar pra gente como é feito esse balanceamento. Tá, inicialmente a gente vai determinar os parâmetros para o balanceamento. Nós temos o plano 1 e plano 2. O que seria plano 1 e plano 2? O plano 1 a gente determina como a primeira parte do virabrequim, plano 2 a segunda parte. Ou seja, onde vai o volante e onde vai a folia. Tá. Inicialmente a gente vai balancear o virabrequim, zerar o virabrequim, e após esse procedimento a gente vai balancear volante e folia. Isso para ter o conjunto todo final balanceado sem problema, tá? E aí vamos determinar os parâmetros agora para poder iniciar o balanceamento. Tá bom. Deixa eu só dar uma explicação, senhor Darcy, para quem não está assistindo, pela aula que eu tive antes da gente começar a gravação. Teoricamente, todo virabrequim ele vem balanceado de fábrica. Como a gente viu ali na hora que estava usinando do Gurgel, esse não é o do Gurgel, ele está sendo usinado ainda.
como ele acaba ovalizando, ele pode dar uma pequena torcida e no momento que ele passa na máquina ali, pelo próprio funcionamento dele, ele acaba tirando o material mais de uma posição que originalmente ele estaria estável. É interessante fazer um balanceamento. Isso está certo. Ao menos uma conferência para ver se está tudo em ordem. Se está tudo em ordem. Isso. Então o que acontece? As peças são balanceadas individualmente. O virabrequim primeiro, depois vai encaixar o volante, vai ver se o volante mantém o balanceamento, a polia, que pode ser balanceada, e por último é montado o conjunto da embreagem, que não é balanceado. O senhor não vai alterar a peça da embreagem, simplesmente vai ter que combinar com todo aquele conjunto. Uma conferência, exatamente. Toda a massa que tiver rotativa ali montada é mais uma prova de que todo o serviço no virabrequim, na polia e no volante do motor está correto. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá bom, seu Daci, obrigado. Então agora o que a gente vai fazer? Então agora vamos determinar os planos. Tá bom. Tá? Vamos determinar também o diâmetro de acionamento e o diâmetro de balanceamento, que seria onde que provavelmente vai ser removido o material se ele estiver fora, tá? Então no caso do Fusca nós temos duas posições que a gente pode tirar material. No plano 2 seria nessa área e plano 1 é o contrário. Plano 1, plano 2, o virabrequim seria isso, que originalmente ele já foi aonde que foi balanceado de fábrica, né? Que seriam os dois locais de balanceamento de fábrica. Tá? Agora a gente vai conferir. Caso esteja certo, a gente não vai mexer. Caso esteja fora, a gente vai fazer essa correção. Tá bom. Uma pergunta para o senhor, uma dúvida. Uma outra ocasião eu estava conversando com o Saulo, ele falou que tem virabrequim, que ele é naturalmente colocado aqui na máquina, que ele já pode ser balanceado. E tem alguns, que acho que é do V8, que ele é mais complicado, que ele precisa ter um contrapeso no lugar de cada biela, exatamente. Para compensar, como não é todo perpendicular, digamos assim, 2 e 2, né? O V8 ele é diferente, o 5 cilindros também, não tem o conjunto paralelo, então ele é muito mais difícil, vai ter que ter alguma coisa que compense essa diferença. Tá. Não é o caso do Fusca, do 4 cilindros em linha ou do 6 cilindros? Em linha. Esse está tranquilo. Os 5 cilindros e o V8 é bem mais complicado do que isso. É mais complicado. Tá bom. Bom, vamos lá então, senhor Daci. Ele está pegando a distância do centro da máquina até o primeiro mancal, que provavelmente isso vai ser o parâmetro ali para o balanceamento, é isso, né? É isso. Então o primeiro mancal né? 43, 25, agora o plano fiz aqui, vi que nós temos os mancais, que é onde apoia, e temos os planos. Aí vamos ter que medir a distância dos dois mancais e a distância dos dois planos, que é onde a gente vai remover material se é o caso, se for necessário. Tá. O que o senhor colocou na máquina por enquanto é os mancais. Os dois mancais. Aqui, o mancal 1, mancal 2. Tá. E agora vamos fazer o plano 1, plano 2. Tá. O plano que o senhor diz é sempre onde existe vamos dizer, a massa para o senhor trabalhar. Onde é a massa para o senhor trabalhar. 3 o primeiro. Isso aí. Subir aqui. Tá bom. Ainda vai pegando agora baixo aqui. Vamos pôr as alavancas aqui, que é para segurança. Tá. Porque no giro pode acontecer aquele... Aí na máquina o senhor colocou outro parâmetro, que é a distância daqui ou não? Isso, a distância, esse aqui seria o diâmetro total. O diâmetro total que vai ser, onde vai ser removido o material se for o caso, tá? Tem a distância e tem o diâmetro de... Tá, então não no caso, depois quando a gente vai balancear o volante, vai mudar o diâmetro. O volante é maior o diâmetro do que a polia, a mesma coisa, então vai mudar. Os mancais vão continuar, porém os planos vão mudar a distância. Tá. Seria mais
mais ou menos você balanceia, a gente precisa balancear mais ou menos em marcha lenta, 1000, para quê? Porque você pode tirar em 5.000, 8.000 RPM. Aqui chega nessa rotação? Se você programar a máquina, vai dar. Por quê? Porque você vai perceber se ele vai estar desbalanceado, na lenta é que ele vai dar aquela vibrada que está na lenta, né? Mas a gente balanceia também 5.000, 4.000. Tá, mas a rotação que o senhor, por exemplo, o senhor balanceou a 1.000, ele pode não estar balanceado a 5.000? Não, ele vai estar balanceado. Ele vai estar sempre balanceado. Eu já fiz o teste que geralmente quando está zerado, se você deixar 5 gramas na lenta, quando você chega a 5.000, ele praticamente estabiliza e fica zero. Bom. Aí ele está medindo o que tem de desbalanceamento. Tem desbalanceamento. Está medindo isso aqui? Tá. Aí vai chegar mais ou menos 2,4 gramas. Você vê, no plano 1 ele está 2,17 gramas. Tá. E no plano 2 ele está meia grama, 50%, meia grama desbalanceado. E qual seria a tolerância? Olha, a gente procura sempre chegar próximo ao zero. Tá. Mas na situação que está, não haveria problema nenhum de... Tá, a gente vai fazer a correção, chegar próximo a zero, que é o ideal. Mas nesse desbalanceamento que está mostrando, você não iria perceber no funcionamento. Tá? Uma dúvida, esse quadrante que está aparecendo o LED aceso, ele indica mais ou menos a posição? Aqui tem o plano 1 e o plano 2, como eu falei. E aqui vai estar a posição. Isso aqui seria o disco que está na ponta do vira-25. Na posição, no caso aqui, na posição 25, é que ele está fora 2 gramas e pouco. Tá. E no plano 2, na 34, que está fora meia grama. Então nós vamos fazer Agora no disco, a gente vai ver onde é que está o 25. Tá? Como a gente vai tirar material, a gente vai na tabela menos. Tá? Se fosse colocar material, aí você viria no mais. Aí você colocaria 2 gramas. Como que eu colocaria o material? No caso, você queria costurar e colocar um chumbo ou alguma coisa mais pesada. Né? Teria que fazer o furo e colocar alguma coisa mais pesada que o... Mas às vezes já aconteceu de indicar para o senhor colocar material? Aqui é a opção minha. Tirar ou colocar? Tirar ou colocar. Se eu olhar na tabela mais, eu vou colocar. Tá. Se eu olhar 180 graus, vai dar um menos. Sim, tá? Eu imaginei. Tá, então vamos no menos 25. Né? Menos 24, menos 26, 25. É no meio dos dois. Então eu vou ter que, nessa posição aqui, vou ter que tirar 2 gramas nessa posição. Tá. Tá? Tá bom. Se fosse colocar 2 gramas, eu teria 180 graus, eu teria que colocar 2 gramas aqui. Tá? Então inicialmente vamos fazer esse... Também é mais ou menos na noção, né? Tá. Porque eu não posso passar. Não pode passar, né? Melhor ter que fazer esse procedimento 2 ou 3 vezes. Bom, depois que passou pelo serviço aí de alívio de peso, tanto no plano 1 como no plano 2, o resultado final foi 0,77 no plano 1, que é a primeira metade do virabrequim na direção da polia, né, seu Daci? E o plano 2 é a segunda metade do virabrequim na direção do volante do motor. Então isso daí está abaixo, se a gente somar esses dois valores, está abaixo de 1 grama, ou seja, está mais do que excelente, tá? Para qualquer parâmetro que a gente queira utilizar. E com certeza esse volante aí, esse virabrequim, ele está pronto para receber agora o volante, né? A gente vai ver se o volante vai dar muita diferença. Bom, eu estou aprendendo muito aqui hoje e eu acho que vale a pena a gente dar um esclarecimento. Eu questionei da outra vez com o Saulo uma dúvida pessoal minha. Como que a gente vai balancear
o volante, junto com o virabrequim e junto com a embreagem, se depois a gente vai trocar a embreagem. E hoje eu estou aprendendo o seguinte, o senhor Daceiro acabou de explicar de novo para mim. O virabrequim é balanceado num primeiro momento, para você ter, vamos dizer, o desbalanceamento isolado em uma peça, que era o virabrequim. O virabrequim zerou. Aí a gente vem e coloca o volante. Se o volante tivesse montado antes, como o senhor Daceiro tinha me explicado, a gente não saberia se era para tirar do plano 1, plano 2 ou do volante. Tá? Então agora não se mexe mais na peça que já foi balanceada. Essa é talvez o pulo do gato. Onde vai ser mexido agora, se for necessário, é no volante. Uma pergunta para o senhor. Se amanhã precisar passar por um serviço, esse motor e volante precisar ser tirado e trocado por outro balanceado, tudo bem? Tudo, se for balanceado, tudo bem. Tá. Então, o conceito de balanceamento é individual para as peças. Eu acho que dá para mandar o volante e pedir para balancear, né, senhor? Posso pegar outro virabrequim zerado e balanceio o volante individual. O volante estando balanceado, posso pôr no outro virabrequim que esteja balanceado. Na verdade, quando a gente visualiza o balanceamento como um conjunto, é simplesmente porque o equipamento ele precisa do virabrequim balanceado para balancear o volante. E a mesma coisa para a polia e a mesma coisa para a embreagem. Na verdade, na embreagem você não mexe porque ela vem balanceada de fábrica. Na polia talvez mexa, né? Talvez, mas difícil ela tá com algum problema. Bom, como eu comentei, o do Gurgel ele está na máquina ainda. Esse daqui é um outro de um cliente. Então a gente vai parar por aqui porque ele ainda não trouxe a embreagem e não trouxe a polia. Mas a gente vai poder ver o balanceamento do volante, que é o que a gente vai fazer agora. Tá. A distância do plano 2. Tá. Agora a gente vai mudar aqui o parâmetro do plano 2, porque o volante ficou... Mudou o plano do volante. Que a área onde o senhor quer tirar o material é aqui. Exatamente, então eu vou mudar a distância dele. Do plano 2. Tá bom, que é nessa escala linear que tem aqui embaixo. Linear, exatamente. Tá. Ele vai medir agora. Deu 50. E vai mudar o diâmetro de balanceamento também. Tá. Que ele é maior, o mancal 44 alunos, né? Vamos marcar agora o diâmetro. O diâmetro é 27. Bom, os furos deram um pouquinho mais de trabalho para fazer, afinal foram 10 gramas, mas a gente chegou, aí é 1,3 gramas, né, senhor Darcy? Pelo tamanho e o peso do volante, faz é desprezível, porque um volante desse deve pesar o que? 9 quilos? Mais ou menos? 6, 7 quilos. 6, 7 quilos. Então isso daí era praticamente um valor desprezível. Tudo que fez aqui na seção do balanceamento, isso foi uma dúvida que eu tive. Aqui no plano 1, ele já não valia de nada. Ele já deu um valor diferente do que na primeira vez, porque ele tinha mudado. Então ele mudou a distância do plano 2. Então, e o diâmetro também. Então o que apareceu no plano 1 ali foi irrelevante. Bom, fiquei muito feliz de ter visto esse procedimento, sempre tive curiosidade e nunca tinha visto. Agora, simplesmente como uma contraprova, tá? Quando o cliente trouxer a embreagem, ela vai ser montada para ver se está tudo em ordem. Quando a polia vier, vai ser montada para ver se está tudo em ordem também. Tá? O que é importante deixar claro, no futuro, se o cliente precisar trocar a embreagem, pode trocar, não precisa balancear nada. A embreagem está aqui simplesmente para ser uma contraprova. Mais para frente, se precisar usinar um volante, é só pedir para o volante ser balanceado. Ele vai ser balanceado num outro virabrequim que vai fazer parte da ferramenta de balanceamento. O objetivo, a peça a ser balanceada, vai ser o volante do cliente. Então isso daí esclareceu muito para mim. Espero que tenha esclarecido para vocês que sempre tiveram essa curiosidade. Senhor Darcy,
muito obrigado pela aula. Aprendi muito hoje, particularmente na máquina de balanceamento e nos ângulos que o senhor explicou ali para mim. Obrigado a nós por fazer parte do canal tão prestigiado que você tem. Tá? Muito obrigado. Eu também tenho muito orgulho de ser parceiro do senhor. É bom então, obrigado. Obrigado. Bom, eu acho que foi uma tremenda aula, não só para mim e para a Bianca. Sempre que a gente vem aqui, a gente aprende alguma coisa nova. Foi maravilhoso. E quero te agradecer, Saulo. As peças do Gurgel, a gente sabe que elas vão ser feitas aí de acordo com o andamento normal, vamos dizer, do serviço da oficina. E eu agradeço por você ter aberto as portas. Você viu só eu e a Bianca aqui. Mas quando você recebe a gente, muito mais gente acaba tendo acesso a todo esse conteúdo, a toda a perfeição do trabalho de vocês. Então eu quero agradecer não somente em meu nome, em nome da Bianca, do projeto do Gurgel que você está incluído, mas em todo mundo que acompanha o nosso canal. Não é todo mundo que acompanha que vai assistir um vídeo tão longo, um vídeo tão técnico, mas você pode ter certeza que o pessoal que assiste gosta e vai adorar o vídeo. E ainda é capaz de aparecer alguém lá que fala que foi curto e que vai querer mais alguma coisa. Sempre vai ter alguém que não agrada a todos, né? Não, que vai querer mais. Mas eu acho que a gente pode mais pra frente fazer mais uma gravação de acordo com a conveniência. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Para nós é uma honra, né, ter vocês como parceiros, como uma referência no segmento. Lembrando que a Rede Forte está disponível para todos. A Rede Forte esse ano agora completa 30 anos. Bacana, parabéns. A gente é um time super legal, tem todos os colaboradores aqui são empenhados, são dedicados. Então eu queria fazer um convite para quem quiser vir aqui pessoalmente, que venha nos conhecer, ou se tem a necessidade do serviço de retífica, para ligar no nosso telefone, seguir a gente no Instagram, e a gente está aqui disponível para atender e fazer o melhor serviço possível. Com certeza. Lembrando, toda a linha pesada, linha diesel, gasolina. Bomba injetora, a gente mexe com bomba injetora diesel, tem laboratório de bomba, que no primeiro vídeo, ela fez há um ano atrás, acho que você pôde mostrar. Sim. A gente mexe com bico diesel também eletrônico, bomba mecânica, a gente faz todos os motores da linha diesel também, tem dinamômetro aqui que também no vídeo você mostrou. Então, usinagem, para quem é mecânico e monta o motor na oficina e queira fazer somente a usinagem com a gente retira e entrega, não tem custo nenhum na Grande São Paulo. Quem é de fora de São Paulo, manda via transportadora. A gente está aqui à disposição para atender a todos da melhor maneira possível. Então, a gente agradece imensamente a presença de você. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade e as portas abertas aí para a gente. Obrigado. E a gente mostra mais uma vez o nível de qualidade do serviço da Rede Forte. Não tem uma carcaça aqui, mas tem duas e 2 virabrequim. Eu fiquei todo feliz achando que a gente tinha acertado a data, mas não. É rotina, então a próxima vez que aparecer uma coisa assim, você pode chamar a gente quando for fazer usinagens que a gente cola aqui. Legal. Tá joia? Obrigado. Saulo, muito obrigado. Muito obrigado a todos que assistiram os vídeos. Próximo vídeo do Gurgel, a gente vai voltar lá para Pódio e ver como é que o Douglas está se incomodando com aquela fibra. Muito obrigado e até lá.